Hoje é um dia para agradecermos a Deus pelo dom da igreja. No dia dessa festa, em que celebramos as duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. É interessante recordar que a igreja que o Evangelho nos apresenta, a igreja que a liturgia nos apresenta, é a igreja da perseguição e é a mesma igreja de hoje, a igreja dos escândalos. O Pedro que responde a Cristo: Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo, é o mesmo Pedro que Nosso Senhor, logo em seguida, mas hoje no Evangelho, como é festa de São Pedro, não coloca porque não ficaria muito bonito, então a gente tira essa parte, mas logo em seguida, Nosso Senhor vai dizer para ele: afasta-te de mim, fica atrás de mim, Satanás. É o mesmo Pedro, é a mesma igreja. São Pedro e São Paulo dão testemunhas desse dinamismo da igreja que os teólogos ao longo dos anos tentaram explicar, e é tão difícil de entender. Alguns dizem, a igreja é santa e pecadora, mas na eclesiologia isso é uma coisa complicada de entender. Como assim pecadora? O corpo de Cristo não pode ser pecador. Mas ao mesmo tempo nós encontramos o pecado nos membros da igreja e a santidade, porque o corpo místico de Cristo é o Cristo todo, Cristo cabeça, Cristo corpo, Cristo totus. E a igreja então é santa, porque é santa na sua cabeça. E é santa porque Deus a faz, e Deus a fez e a faz. É o Espírito Santo que vivifica a igreja. Como entender então essa realidade, essa relação, esse dinamismo? Encontramos na igreja a santidade e a luta, e ao mesmo tempo a fraqueza. Encontramos o amor, encontramos o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e encontramos na igreja o lugar dos pecadores, porque é o lugar da salvação. Outro dia, conversando com um amigo, ele disse uma coisa tão interessante. Ele estava dizendo que uma vez ele estava com o pai e veio uma evangélica discutir com ele sobre a igreja. E essa evangélica disse: na sua igreja ninguém presta, essa igreja não presta, a igreja católica, ninguém presta nessa igreja. E aí ele achou que o pai ia ficar muito revoltado com aquilo, e aí o pai disse para você: você tem toda a razão, na nossa igreja ninguém presta. Na verdade tem uma pessoa que presta, é Jesus Cristo, e os que não prestam tentam imitar aquele que presta, Nossa igreja é assim, e é verdade. E é verdade. Essa é a nossa igreja. E esses somos os que não prestam, e encontramos aqui São Pedro e São Paulo como aqueles que não prestam, mas através do qual Deus foi capaz de realizar a salvação do mundo inteiro. Deus nos usa. Nós encontramos o São Paulo, um homem que é autossuficiente, e que pede a Deus na sua oração autossuficiente a força para não cair no pecado, para não cair na tentação, e nosso Senhor vai dizer para ele: a minha força te basta. E encontramos também um São Pedro, que era medroso e que falava sem pensar, mas que tinha um coração sincero, que tinha um coração que era capaz de reconhecer a sua fraqueza, de pedir perdão, e de pedir a Deus que o convertesse, de pedir a Deus que ele fosse de verdade esse Messias, e para ele esse Filho de Deus vivo, fonte da sua própria vida. E nós encontramos então dois grandes apóstolos, duas colunas da igreja, santos e pecadores, que anunciaram o Evangelho com a consciência da sua fraqueza e com a consciência das suas consequências, o seguimento de Cristo. E vamos encontrar na boca de Pedro as mais belas palavras que um ser humano pode pronunciar: Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo.
São Pedro e São Paulo foram pessoalmente enviados por nosso Senhor Jesus Cristo para uma única missão, a mais maravilhosa de todas as missões: estender o reino, fundar a igreja, levar a salvação ao mundo inteiro. Dita de várias maneiras diferentes, a mesma missão, a mesma igreja. O que não muda é que Deus precisa da nossa fragilidade humana para manifestar a sua força. Deus precisa da nossa ignorância para manifestar a sua sabedoria. Ele precisa do nosso pobre amor para manifestar o seu amor infinito. Assim é Deus. E aqui estamos nós. Mas que precisamos também da humildade, dom de Deus, para reconhecermos que somos pecadores, porque é a única maneira de nos abrirmos à salvação, para que Ele realmente nos salve. Precisamos amar totalmente a igreja, toda a igreja, de todos os tempos, com todas as suas fraquezas, com tudo que tem, com todo o seu pecado, com o pecado dos seus membros, porque ela é uma só. Não existem duas igrejas, não tem uma igreja de antes e uma igreja de depois. Talvez tenha uma igreja dos nossos sonhos que seja perfeita, mas ela não existe neste mundo. Nós somos a igreja. E nós vivemos a igreja levando a salvação. Não podemos amar o pecado, não devemos amar o pecado, temos que amar a graça, mas temos que amar esse corpo místico de Cristo com todas as suas imperfeições e como o sacramento universal e o lugar da salvação. O Padre Amedeo Cintini, esses dias do curso, ele fez uma reflexão que eu achei tão interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tema dessa maneira e chamou muita atenção. Ele voltou sobre o tema dos escândalos dos abusos sexuais dentro da igreja, esses escândalos recentes, e dos quais nós não gostamos de lembrar, obviamente. E sobre os quais muitas vezes nós falamos como lá na Irlanda, né, lá na Alemanha, ou nós sempre saímos perto, né, do escândalo de alguma maneira, porque outros são culpados e não nós. Ou consideramos que esse é o pecado de uma minoria, alguns poucos, e é verdade. Quantos por cento de padres ou de freiras cometeram esse tipo de pecado? Pouquíssimos, muito poucos. Mas aí ele fala o seguinte: o pecado de uma minoria também é consequência e fruto da mediocridade de uma maioria. Todos nós temos culpa. Porque se houvesse santidade na maioria, não haveria espaço, tolerância para que uma minoria cometesse esse tipo de pecado, que é um escândalo para nós e para o mundo inteiro. Mas somos nós como igreja, todos nós somos membros dessa mesma igreja. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade. E só assumindo essa responsabilidade, vamos então assumir o nosso papel realmente de testemunhar essa mesma fé, esse mesmo evangelho, e sermos instrumentos dessa mesma graça de Deus para a salvação do mundo inteiro. Só quando nos fazemos responsáveis, como igreja, assumimos também a missão de toda a igreja. Isso é algo que nós devemos fazer hoje. A inspiração de São Pedro e São Paulo, pedindo a eles que intercedam por nós e que nos ajudem, através da sua intercessão, do seu testemunho, a sermos santos apóstolos de Jesus Cristo, testemunhando esse amor maravilhoso de Deus à humanidade inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.